Audiolivro O Perfil da Pessoa Piedosa, por Thomas Watson. Aplicação 1. Vamos examinar nós mesmos por esta característica. 1. Será que são piedosos aqueles que ainda estão na região das trevas? Não é bom ficar a alma sem conhecimento. Provérbio 19:2. Pessoas ignorantes não podem oferecer a Deus um culto racional. Romanos 12:1. É triste que mesmo após o sol da justiça ter brilhado por tanto tempo em nosso hemisfério, as pessoas ainda estejam sob o poder da ignorância. Talvez quanto às coisas do mundo saibam o suficiente. Ninguém os supera. Mas nas coisas de Deus eles não têm conhecimento. Naás, o amonita, queria fazer uma aliança com Israel para arrancar-lhes o olho direito. 1 Samuel 11:2. Embora os homens tenham conhecimento de assuntos seculares, o diabo arrancou o olho direito deles. Eles não entendem o mistério da piedade. Pode ser dito deles, como dos judeus, até hoje. O véu está posto sobre o coração deles. 2 Coríntios 3:15. Muitos cristãos não são melhores do que pagãos batizados. Que vergonha ser ignorante, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. 1 Coríntios 15:34. Os homens acham vergonhoso ser ignorantes quanto às coisas relativas à sua profissão, mas não acham vergonhoso ser ignorantes das coisas de Deus. Não há como ir para o céu de olhos vendados, como está escrito em Isaías 27:11, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Certamente a ignorância nos dias de hoje é grande. Uma coisa é não saber, outra coisa é não querer saber. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3:19. É a coruja que ama a escuridão. Os pecadores são como os atlantes, um povo na Etiópia que amaldiçoa o sol. Os ímpios fecham os olhos voluntariamente. Mateus 13:15. E Deus fecha os olhos deles judicialmente. Isaías 6:10. 2. Será que são piedosos aqueles que, embora não tenham conhecimento, não conhecem como deveriam conhecer? Eles não conhecem a Deus experimentalmente. Quantas pessoas conhecedoras são ignorantes? Elas têm iluminação, mas não santificação. Seu conhecimento não exerce uma influência poderosa sobre elas para fazê-las melhores. Se você colocar 100 tochas em um jardim, elas não farão as flores crescerem, mas o sol exercerá uma influência sobre elas. Muitos estão tão longe de serem melhores por causa de seu conhecimento que chegam a se tornarem piores. O seu conhecimento os perverteu. Isaías 47:10. O conhecimento da maioria das pessoas as torna mais astutas no pecado. Essas pessoas têm pouco motivo para se vangloriar de seu conhecimento. Absalão podia se vangloriar dos cabelos de sua cabeça, mas eles o enforcaram. Assim, essas pessoas podem se vangloriar do conhecimento de sua cabeça, mas ele as destruirá. 3. Será que são piedosos aqueles que, embora não tenham algum conhecimento, não o aplicam corretamente por meio de uma confiança em Cristo? Muitas pessoas no mundo antigo sabiam da existência de uma arca, mas se afogaram porque não entraram nela. O conhecimento que não é pessoalmente aplicado só levará um homem ao inferno. Seria melhor viver como um selvagem do que morrer como um incrédulo depois de passar um tempo ouvindo o Evangelho. Cristo não crido é terrível. A vara de Moisés, quando estava em sua mão, fez muito bem. Ela realizou milagres, mas quando estava fora de sua mão, tornou-se uma serpente. Da mesma forma, Cristo, quando apreendido pela mão da fé, é cheio de conforto, mas quando não é apreendido assim, provará ser uma serpente para morder. Aplicação 2. Para nos provarmos piedosos, devemos buscar esse bom conhecimento do Senhor. Quão grandes esforços os homens farão para alcançar o conhecimento natural. Muitos passam anos pesquisando o conhecimento de coisas terrenas e triviais. Que esforços, então, devemos fazer para encontrar o conhecimento de Deus em Cristo? Deve haver uma busca por Ele, como alguém busca por uma mina de prata. Se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 4, 5. Conhecer a Deus em Cristo é o melhor conhecimento. Ele supera de longe todo outro conhecimento, assim como o diamante supera uma pedra. Nenhuma joia que usamos nos adorna tanto quanto esta. Ela é mais preciosa do que rubis. Provérbios 3,15. Mas onde a sabedoria pode ser encontrada?
onde a compreensão habita. O homem não compreende o seu valor. Não pode ser comprada com o ouro mais fino, nem seu preço pode ser pesado em prata. Não pode ser comprada com o ouro de Ofir, nem com ônix precioso ou safiras. Nem ouro nem cristal podem se comparar com isso. Nem pode ser obtido por joias de ouro. O preço da sabedoria está além dos rubis. Jó 28, 12 e 18. O caos escuro era um emblema apropriado de uma alma ignorante. Gênesis 1, 2. Mas quando Deus acende a lâmpada do conhecimento na mente, como ela se torna uma nova criação. Aqui a alma brilha como o sol em sua glória. Conhecer a Deus em Cristo é um conhecimento encorajador. Podemos dizer do conhecimento mundano como fez Salomão. Aquele que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Eclesiastes 1, 18. Saber artes e ciências é como recolher palha, mas conhecer a Deus em Cristo é como recolher pérolas. Esse conhecimento abre caminho para a salvação. 1 Timóteo 2,4. Pergunta: mas como obter esse conhecimento salvífico? Resposta: não pelo poder da natureza. Alguns falam sobre até onde a razão pode ir se usada corretamente. Mas infelizmente a linha da razão é muito curta para sondar as profundezas de Deus. O homem não pode alcançar o conhecimento salvífico de Deus pelo poder da razão, assim como o pigmeu não pode alcançar o topo das pirâmides. A luz da natureza não nos ajudará a ver Cristo, assim como a luz de uma vela não nos ajudará a obter conhecimento, como lemos em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O que devemos fazer então para conhecer Deus de maneira salvífica? Eu respondo: devemos implorar a ajuda do Espírito Santo de Deus. Paulo nunca se viu cego até que uma luz brilhou do céu. Atos 9:3. Deus deve ungir nossos olhos antes que possamos ver. Qual seria a necessidade de Cristo ordenar a Laodiceia que viesse até ele para obter colírio para os olhos, se ela pudesse ver anteriormente? Apocalipse 3:18. Vamos pedir ao Espírito, que é o Espírito de revelação. Efésios 1:17. O conhecimento salvífico não é por especulação, mas por inspiração. A inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Jó 32:8. Podemos ter excelentes noções de teologia, mas o Espírito Santo deve nos capacitar a conhecê-la de maneira espiritual. Um homem pode ver os números em um relógio de sol, mas não pode dizer as horas, a menos que o sol brilhe. Podemos ler muitas verdades na Bíblia, mas não podemos conhecê-las de maneira salvífica, até que o Espírito de Deus brilhe sobre nós. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. A Escritura nos revela Cristo, mas o Espírito nos revela Cristo em nós. Gálatas 1:16. O Espírito torna conhecido o que todo mundo não pode fazer, ou seja, o senso do amor de Deus. Aplicação 3. Vocês que têm esse conhecimento salvífico e santificador florescendo em vocês, bendigam a Deus por isso. Essa é a unção celestial. Os objetos mais excelentes não podem ser vistos na escuridão. Mas quando a luz aparece, então cada flor brilha em sua beleza nativa. Enquanto os homens estão na meia-noite de um estado natural, a beleza da santidade está oculta para eles. Mas quando a luz do Espírito vem de maneira salvífica, então as verdades que eles uma vez desprezaram aparecem nesse brilho glorioso e os arrebatam de admiração e amor. Bendigam a Deus, ó santos, pois Ele removeu a catarata espiritual de seus olhos e os capacitou a discernirem aquelas coisas que pelos óculos da natureza vocês nunca poderiam ver. Quão agradecido Cristo estava a seu Pai por isso. Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Como vocês devem admirar a livre graça, pois Deus não apenas trouxe a luz até vocês, mas lhe deu olhos para vê-la. Ele capacitou vocês a conhecer a verdade, como está em Jesus. Efésios 4:21. Ele abriu não apenas o olho da compreensão, mas o olho da consciência. Essa é uma misericórdia pela qual vocês nunca podem ser suficientemente gratos, a saber, que Deus os iluminou a ponto de vocês não dormirem o sono da morte. 2. Uma pessoa piedosa é movida pela fé. Assim como o ouro é o mais precioso entre os metais, assim a fé é a mais preciosa entre as graças. A fé nos separa da oliveira selvagem da natureza
e nos enxerta em Cristo. A fé é a artéria vital da alma. O justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Aqueles que estão desprovidos de fé podem respirar, mas carecem de vida espiritual. A fé vivifica todas as graças. Nenhuma graça se move até que a fé a coloque em ação. A fé é para a alma o que os espíritos animais são para o corpo, excitando nela uma atividade vigorosa. A fé estimula o arrependimento. Quando acredito no amor de Deus por mim, isso me faz chorar por ter pecado contra um Deus tão bom. A fé é a mãe da esperança. Primeiro acreditamos na promessa, depois esperamos por ela. A fé é o óleo que alimenta a lâmpada da esperança. A fé e a esperança são duas graças inseparáveis. Tire uma e outra, definha. Se os nervos forem cortados, o corpo fica aleijado. Se o nervo da fé for cortado, a esperança fica aleijada. A fé é o alicerce da paciência. Aquele que acredita que Deus é o seu Deus e que todas as providências cooperam para o seu bem, se submete pacientemente à vontade de Deus. Assim, a fé é um princípio de vida. A vida de um santo não é nada além de vida de fé. Sua oração é a respiração da fé. Tiago 5,15. Sua obediência é o resultado da fé. Romanos 16:26. Uma pessoa piedosa vive pela fé em Cristo, assim como o raio vive no sol. Vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Um cristão, pelo poder da fé, enxerga acima da razão humana. Seus pensamentos são mais altos do que a lua. 2 Coríntios 4:18. Pela fé, o coração dele se acalma e tranquiliza. Ele confia a si mesmo e todos os seus assuntos a Deus. Salmo 112:7. Assim como em tempos de guerra os homens buscam uma fortaleza e confiam a si mesmos e seus tesouros a segurança dela, assim o nome do Senhor é uma torre forte. Provérbios 18:10. E um crente confia tudo o que tem nessa fortaleza, como está escrito em 2 Timóteo 1:12. Sei em quem tenho crido, e estou convencido de que ele é capaz de guardar o que lhe confiei para aquele dia. Deus confiou a Paulo o seu evangelho, e Paulo confiou a Deus a sua alma. A fé é uma panaceia, um remédio contra todas as tribulações. Ela é a âncora do homem piedoso, que ele lança no mar da misericórdia de Deus e é mantida a salvo da esperança. Se a fé estiver firme, nenhum mal nos prejudica. Aplicação. Vamos nos examinar por meio disto. Infelizmente, quão longe da piedade estão aqueles que estão desprovidos da fé. Eles estão totalmente restritos aos seus sentidos naturais. A maioria dos homens é espiritualmente cega. Eles só podem ver o que está bem diante deles. 2 Pedro 9. Li sobre um povo na Índia que nasce com um olho só. Assim são aqueles que nascem com o olho da razão, mas não possuem o olho da fé. E porque não veem a Deus com os olhos carnais, não acreditam em Deus. Eles podem muito bem não acreditar que têm almas, pois elas não podem ser vistas. Onde está aquele que vive nas alturas, que subiu à região superior e vê coisas invisíveis? Hebreus 11:27. Crisóstomo disse: se os homens vivessem pela fé, usariam meios pecaminosos para ganhar a vida? Se houvesse fé, haveria tanta fraude? Se a fé estivesse viva, os homens, como peixes mortos, nadariam a favor da correnteza? Nesses tempos, mal se encontra tanta fé entre os homens quanto entre os demônios, pois eles creem e tremem. Tiago 2:19. 3. Uma pessoa piedosa é inflamada pelo amor a Deus. O salmista declara: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor por misericórdia. Salmo 116:1. A fé e o amor são os dois eixos em torno dos quais toda religião gira. Um verdadeiro santo é transportado naquele carro em que o meio está pavimentado com o amor. Cânticos 3:10. Assim como a fé vivifica, o amor torna cada dever agradável. O sol amadurece os frutos. Assim o amor amadurece os serviços da religião e lhes dá um sabor melhor. Uma pessoa piedosa está enferma de amor. Senhor, tu sabes que eu te amo? João 21:16. Aqui é como se Pedro tivesse dito, depois de ter encontrado a Cristo, após havê-lo traído: querido Salvador, embora eu tenha negado, isso aconteceu por falta de força, não por falta de amor.
Deus é a fonte e a quintessência do bem. Sua beleza e amabilidade impõem constrangimentos de amor a um coração piedoso. Deus é a porção do santo, Salmo 119, 57. E o que é mais amado do que uma porção? Odiaria minha própria alma, diz Agostinho, se não a encontrasse amando a Deus. Uma pessoa piedosa ama a Deus e, portanto, deleita-se em estar em sua presença. Ele ama a Deus e, assim, não encontra conforto em nada a parte dele. Já viste aquele a quem a minha alma ama? Cânticos 3:3. A alma piedosa ama a Deus e, portanto, anseia por ele. Quanto mais ela tem de Deus, mais ainda o deseja. Um gole do vinho do Espírito aguça o apetite por mais dele. A alma ama a Deus e, portanto, se alegra ao pensar na sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Ela o ama e, portanto, anseia estar com ele. Cristo estava no coração de Paulo, e Paulo queria estar no seio de Cristo. Filipenses 1:23. Quando a alma é semelhante a Deus, ela anseia estar com Deus. Um coração piedoso clama: ah, se eu tivesse asas, voaria e estaria com meu amor Cristo. O pássaro deseja sair da gaiola, mesmo que ela esteja enfeitada com pérolas. Tal é o amor que uma alma piedosa tem por Deus, que muitas águas não podem apagá-lo. Ela ama a Deus, mesmo quando está em dificuldades. Uma mãe e seu filho, de 9 anos, estavam prestes a morrer de fome. A criança olhou para sua mãe e disse: Mãe, você acha que Deus nos deixará morrer de fome? Não, meu filho, disse a mãe. Ele não o fará. A criança respondeu: Mas se ele o fizer, ainda assim devemos amá-lo e servi-lo? Aplicação. Examinemos nossa piedade através desse critério. Nós amamos a Deus? Ele é o nosso tesouro? Podemos, como Davi, chamar Deus de nossa alegria? Sim, de nossa alegria suprema. Salmos 43:4. Deleitamo-nos em nos aproximar dele e entrar em sua presença com cânticos. Salmo 102. Nós o amamos por sua beleza, mais do que por suas joias? Nós o amamos mesmo quando parece que ele não nos ama? Se isso é o sinal de uma pessoa piedosa, quão poucos serão encontrados fazendo parte desse número? Onde está o homem cujo coração se derrete por amor a Deus? Muitos o buscam, mas poucos o amam. Na maioria das vezes, as pessoas estão consumidas pelo amor próprio. Elas amam o seu conforto, o seu lucro mundano, as suas paixões, mas não têm uma gota de amor por Deus. Se elas amassem a Deus, estariam tão dispostos a se livrar dele? E são estes os que se dirigem a Deus dizendo: deixa-nos em paz. Jó 21:14. Se elas amassem a Deus, ofenderiam o seu nome com seus juramentos? Será que alguém que atira contra o coração de seu pai o ama? Embora eles adorem a Deus, eles não o amam. São como os soldados que dobraram o joelho diante de Cristo e zombaram dele. Mateus 27:29. Aquele cujo coração é uma sepultura na qual o amor de Deus está enterrado, merece ter a maldição escrita em sua lápide. Seja anátema. Maranata. 1 Coríntios 16:22. Uma alma desprovida de amor por Deus é de um temperamento que combina melhor com os espíritos condenados. 4. Uma pessoa piedosa é semelhante a Deus. Ela tem o mesmo julgamento que Deus, pensa nas coisas como Deus o faz, tem uma disposição semelhante à de Deus e participa da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Uma pessoa piedosa carrega tanto o nome como a imagem de Deus. Piedade é semelhança a Deus. Uma coisa é professar Deus, outra coisa é ser semelhante a Deus. Uma pessoa piedosa é semelhante a Deus em santidade. A santidade é a pérola mais brilhante na coroa do Rei dos Céus, pois, como diz Êxodo 15:11, ele é glorioso em santidade. O poder de Deus o torna forte, sua misericórdia o torna amável, mas sua santidade o torna glorioso. A santidade de Deus é a pureza intrínseca de sua natureza e sua aversão ao pecado. Uma pessoa piedosa traz em si uma certa analogia com Deus nisso. Ela tem o óleo santo da consagração sobre si. Ela é como Arão, o santo do Senhor. Salmo 106:16. A santidade é o distintivo e a marca do povo de Cristo. Povo da tua santidade. Isaías 63:18. Os piedosos são um sacerdócio santo e real. 1 Pedro 2:9. E eles não têm apenas uma fachada de santidade, como os templos egípcios, que eram bonitos por fora, mas são como o templo de Salomão, que era revestido de ouro por dentro. Eles têm escrito em seus corações: santidade ao Senhor. A santidade dos santos consiste na conformidade com a vontade de Deus, que é a regra e o padrão de toda a santidade. A santidade é a glória de um homem.
Arão vestiu-se de roupas para glória e beleza. Êxodo 28:2. Portanto, quando uma pessoa é investida com a vestimenta bordada da santidade, é para glória e beleza. Pergunta: em que as pessoas piedosas demonstram a sua santidade? Resposta: 1. Em odiar a roupa manchada pela carne. Judas 23. As pessoas piedosas se opõem ao mal, tanto em propósito quanto em prática. Eles temem aquilo que parece ser pecado. 1 Tessalonicenses 5:22. A aparência do mal pode prejudicar um cristão fraco. Se isso não contamina a própria consciência de um homem, pode ofender a consciência de seu irmão, e pecar contra ele é pecar contra Cristo. 1 Coríntios 8:12. Uma pessoa piedosa não irá tão longe quanto poderia, para que não vá mais longe do que deveria. Ela não aceitará tudo que os outros possam argumentar. É fácil tingir de dourado algum material podre. 2. Em serem defensoras da santidade, o Salmo 119:46 declara: farei menção dos teus testemunhos diante dos reis e não me envergonharei. Quando a piedade é caluniada no mundo, os santos se levantarão em sua defesa. Eles limparão o pó de uma acusação do rosto da religião. A santidade defende os piedosos e eles defenderão a santidade. Ela os defende do perigo e eles a defenderão da desgraça. Aplicação 1. Como aqueles que são diferentes de Deus podem ser considerados piedosos? Eles não têm nada de Deus em si, nem um traço de santidade. Eles se chamam de cristãos, mas riscam a palavra santidade de suas vidas. Você pode muito bem chamá-los de sol da meia-noite. Alguns são tão insolentes que chegam a se vangloriar de não serem santos. Não é o espírito de santidade que distingue as ovelhas de Cristo dos bodes? Vocês receberam o selo ou foram marcados com o Espírito Santo? Efésios 1:13. Será que é algo que os homens devem se orgulhar? O fato de que não terem o sinal do Espírito sobre eles? O apóstolo não diz que sem santidade ninguém verá o Senhor? Hebreus 12:14. Quanto àqueles que se congratulam em sua falta de santidade, seria melhor gozar de sua alegria passageira, porque jamais verão a Deus. Há outros que odeiam a santidade. Pecado e santidade nunca se encontram sem que haja um combate. A santidade dispara seu fogo de zelo contra o pecado, e o pecado cospe seu veneno de malícia contra a santidade. Muitos fingem amar Cristo como Salvador, mas o odeiam como santo. Atos 3:14. Aplicação 2. Vamos nos esforçar para ser como Deus em santidade. 1. Esse é o grande desígnio que Deus busca no mundo. É o objetivo da palavra pregada. As gotas de prata do santuário devem regar a semente da graça e fazer crescer a safra da santidade. Qual é a utilidade das promessas, senão para nos atrair à santidade? Para que servem todas as providências de Deus, senão para promover a santidade? Assim como o Senhor faz uso de todas as estações do ano, do frio e do calor, para produzir a colheita, todas as providências prósperas e adversas ocorrem para promover a obra da santidade na alma. Qual é o objetivo da missão do Espírito? Senão tornar o coração santo. Quando o ar está insalubre por causa da neblina e da névoa, o vento é um leque para ventilá-lo e purificá-lo. Da mesma forma, o sopro do Espírito de Deus sobre o coração serve para purificá-lo e torná-lo santo. 2. A santidade é aquilo em que Deus se deleita. Quando Tamerlão recebeu um pote de ouro, ele perguntou se o ouro tinha o selo de seu pai. Mas quando viu que tinha o selo romano, ele o rejeitou. A santidade é o selo e a impressão de Deus. Se ele não vê esse selo em nós, ele não nos reconhecerá. 3. A santidade nos prepara para a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é um paradoxo para os homens do mundo. Nem todos que ficam perto da corte falam com o rei. Podemos nos aproximar de Deus em deveres religiosos e como que nos mantermos perto da corte do céu, e ainda assim não termos comunhão com Deus. O que mantém a comunhão com Deus é a santidade. O coração santo desfruta muito da presença de Deus. Ele sente a virtude que aquece o coração e conforta o coração em um mandamento divino.
Onde Deus vê sua semelhança, ali Ele concede o seu amor. 5. Uma pessoa piedosa é muito rigorosa e cuidadosa quanto ao culto a Deus. A palavra grega para piedoso significa um verdadeiro adorador de Deus. Uma pessoa piedosa reverencia as instituições divinas e está mais preocupada com a pureza do culto do que com a pompa. Misturar coisas sagradas é como misturar vinho, embora isso lhe dê uma cor, apenas o adultera. O Senhor queria que Moisés construísse o tabernáculo, segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Êxodo 25:40. Se Moisés tivesse deixado algo de fora do modelo ou acrescentado algo a ele, isso teria sido muito ofensivo a Deus. O Senhor sempre deu testemunhos de seu desagrado contra aqueles que corromperam seu culto. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, diferente do que Deus tinha santificado no altar, e o fogo saiu da parte do Senhor e os consumiu. Levítico 10, 1-2. Qualquer coisa que não seja de designação divina no culto é vista por Deus como sendo fogo estranho. E não é de surpreender que ele se inflame tanto com isso, pois é como se Deus não fosse suficientemente sábio para designar a maneira pela qual ele deve ser servido. As pessoas tentam instruí-lo e, como se as regras para o seu culto fossem defeituosas, tentam corrigir o modelo e acrescentar as suas invenções. Uma pessoa piedosa não ousa se afastar do padrão que Deus lhe mostrou na Escritura. Isso provavelmente não é o menor motivo pelo qual Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele manteve puras fontes do culto de Deus e em questões sagradas não acrescentou nada de sua própria invenção. Aplicação. Por essa característica podemos nos examinar para saber se somos piedosos. Somos cuidadosos em relação às coisas de Deus? Observamos a forma de culto que tem o selo da autoridade divina? Misturar elementos estranhos à religião é algo que tem consequências perigosas. 1. As pessoas que fazem acréscimos a alguma parte do culto de Deus estarão igualmente dispostas a retirar algo de outra parte dele, como lemos em Marcos 7:8. Deixando de lado o mandamento de Deus, vocês mantêm a tradição dos homens. As pessoas que introduzem uma tradição acabarão por rejeitar o mandamento. Os papistas são muito culpados disso. Eles introduzem altares e crucifixos e rejeitam o segundo mandamento. Eles introduzem o uso de óleo no batismo e deixam de lado o cálice na Santa Ceia. Eles introduzem a oração pelos mortos e deixam de lado a leitura das Escrituras de maneira inteligível para os vivos. Aqueles que introduzem no culto de Deus o que ele não ordenou estarão igualmente prontos para eliminar o que ele ordenou. 2. As pessoas que são a favor de introduzir misturas externas no culto de Deus geralmente desconsideram o cerne da religião, como viver pela fé e ter uma vida mortificada. Essas coisas possuem pouca importância para elas. Vespas têm colmeias, mas não há mel nelas. 3. Superstição e profanação andam de mão dadas. Não foi bem conhecido que aqueles que se ajoelharam diante de uma coluna, cambalearam bêbados e se agarraram a um poste? 4. Aqueles que são devotos da superstição raramente ou nunca são convertidos, como lemos em Mateus 21:31. Os publicanos e as prostitutas entram no reino de Deus antes de vocês. Isso foi dito aos principais sacerdotes, que eram grandes formalistas, e a razão pela qual tais pessoas raramente são alcançadas salvificamente é porque elas têm uma antipatia secreta pelo poder da piedade. A serpente tem uma cor bela, mas dá picadas. Assim, externamente, os homens podem parecer zelosos e devotos, mas retêm em seus corações uma picada de ódio contra a santidade. Daí é que aqueles que foram mais fervorosos na superstição foram também os mais fervorosos na perseguição. A igreja de Roma veste linho branco, um emblema de inocência, mas o Espírito de Deus a retrata como vestida de escarlate. Apocalipse 17:4. Por que isso? Não apenas porque ela veste um manto escarlate, mas porque ela é de cor escarlate, tendo manchado as suas mãos com o sangue dos santos. Apocalipse 17:6. Assim, para mostrar que somos piedosos,
devemos seguir o padrão de culto e, com respeito às coisas de Yahvé, não ir além do que está escrito. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Que ensino poderoso. O que você achou, irmão, desse ensino? Veja bem o que esse homem diz aqui. Nós não podemos ir além, irmão, do que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, os livros da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, são o suficiente para a nossa vida ser transformada. Você não pode, irmão, acrescentar nada à palavra de Deus, porque se você fizer isso, você está sendo amaldiçoado. Assim como, irmão, você quando vê uma falsa doutrina, alguém pregando uma falsa doutrina, você que tem conhecimento da Bíblia, você pode chegar a ela em amor e dizer, olha, não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia é assim. Você pode mostrar para ela, com amor. Veja bem uma falsa doutrina que eu escutei esses dias, de um verdadeiro homem de Deus. Ele deve ser o pastor número 1 em seguidores no YouTube. Um homem de Deus mesmo, que eu sei que ele não faz a obra por dinheiro. Ele é da presbiteriana. É um homem que no início da minha conversão eu escutava os sermões dele. É um homem que converte muitas almas, ganha muitas almas para o reino de Deus. Mas é um homem que, assim como a Igreja Batista, segue uma falsa doutrina. Numa pregação que eu escutei dele essa semana, ele disse que os crentes não perderiam a salvação. Crente uma vez salvo, salvo para sempre. Irmão, não é isso que diz a Bíblia. Irmão, por isso, irmão, que você precisa ler a Bíblia. Irmão, como esse homem ensinou aqui, sem santidade ninguém verá a Deus. Pois bem, irmão, eu vou te falar duas coisas. Se Deus é santo, 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 3 vezes santo, os anjos e arcanjos passam dia e noite louvando ao Senhor, chamando ele de santo, santo, santo. A Bíblia mesmo diz que sem santidade ninguém verá Deus. Como um homem de Deus, irmão, pode pregar uma heresia dessa, uma falsa doutrina dessa? Dizer que o crente não perde a salvação. Irmão, o crente perde a salvação sim, irmão. Se o crente, depois de conhecer a palavra de Deus, como eu há 1 ano e meio, eu mentia, eu furtava, eu fumava maconha, eu estava na fornicação, que mais? Irmão, praticava a idolatrava, porque eu tinha Buda aqui dentro de casa, eu tinha mandala, eu tinha tudo quanto não presta. Irmão, eu praticava, sonegava imposto, eu mentia, irmão. Irmão, agora você me diga, aí eu fui convertida, Jesus me alcançou, eu verdadeiramente me arrependi dos meus pecados, Deus perdoou meus pecados. E a parte mais difícil para mim na minha vida foi realmente terminar com meu namorado, porque ele era uma pessoa muito boa, apesar de ser uma pessoa assim que tinha as vestes assim manchadas de pecado igual eu tinha, um passado negro. Ele era muito bom para mim, eu achava que eu amava aquele homem, mas não era amor, era paixão carnal, né? Paixão carnal, na verdade, são laços colocados na nossa vida por Satanás, pelo diabo, para a gente cair. Como foi Mical para Davi, como foi Batseba para Davi, como foi Dalila para Sansão, como foi aquelas mulheres que praticavam, adoravam deuses, e o povo de Israel, os homens de Israel, quando se deitavam com elas, acabavam praticando pecado, acabavam desrespeitando Deus, desobedecendo Deus. Como foi Salomão com aquele harém de mulheres, 1000 mulheres, eram 700 mulheres e 300 concubinas. Então aquelas mulheres perverteram o coração dele e Salomão acabou largando o temor de Deus, desprezando Deus e adorando aqueles deuses. E então isso são laços, irmão. Essas paixões mundanas, elas são laços de Satanás para acabar com a nossa vida, porque a Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. E você veja o que acontece muitas vezes quando você termina um relacionamento desse. Você fica mal, tem mulher aí que pensa até em tirar a própria vida, perde o amor próprio. Irmão, é uma desgraça, é um laço do maligno mesmo. Então, o que eu estava falando se o crente pode perder a salvação. Aí veja bem, no meu caso, a parte mais difícil para mim foi quando eu cheguei para esse meu namorado, eu falei, a gente tinha quase 4 anos juntos.
Eu cheguei para ele e falei, olha, existem 2 caminhos. Um estreito, eu não li a Bíblia, tá? Eu frequentava a igreja, mas eu não li a Bíblia. Existe, não sei nem de onde é que veio isso. Veio de Deus mesmo, né? Existem 2 caminhos, um largo e um estreito. A partir de hoje eu vou pelo caminho estreito. E você escolhe qual caminho você quer seguir. Ele pensou uns 5 minutos, virou as costas e foi embora. Isso foi depois de ele ter ido para uma festa rave, ter chegado de manhã. A gente vivia praticamente junto, né? E ter chegado assim fedendo, ele fumava maconha. Ah, sim, eu também fumava maconha junto com ele. E a pessoa vai fazer o quê numa festa rave? Uma festa rave não tem maconha. Uma festa rave tem balinha, tem drogas, tem... Só tem o que não presta, né? Satanás e seus demônios lá. E então eu já estava assim um pouco mais firme na igreja, escutando as pregações inclusive desse pastor. E Deus já estava, na verdade, amolecendo o meu coração, né? Porque quem nos chama, você precisa entender que a gente não convence ninguém. Deus usa a nossa boca para pregar o evangelho, mas quem nos convence da justiça, do juízo, do pecado, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que amolece nosso coração para a gente se arrepender, é Ele que manda fé, é Ele que faz com que a gente creia. Assim como a chuva cai do céu, irmão, todo o resto na nossa vida é fruto da providência do nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas. Pois bem, esse homem estava pregando isso e eu escutei a pregação até o final. E eu falei assim, meu Deus, pedi para Deus ter misericórdia da vida dele, por ele estar pregando isso. Porque, irmão, crente pede a salvação, irmão. Se você for pesquisar, irmão, a vida de crentes que depois de conhecerem o evangelho, né, como eu, depois de eu conhecer o evangelho, eu estava com várias enfermidades, eu estava sem dormir, eu estava afastada com um atestado psiquiátrico, eu estava sendo oprimida por Satanás, eu estava cheia de demônios, eu conheci a palavra de Deus, eu me arrependi, Jesus me libertou, Jesus me curou, Jesus me salvou, Deus me transportou do reino das trevas para a luz do seu Filho amado. Eu fiquei curada, tudo desapareceu, minha vida foi transformada da água para o vinho. Ah, eu também partia para cima da minha filha, eu era irada. Qualquer coisa que a minha filha fizesse, uma adolescente, eu partia para cima, metia a porrada nela. Enfim, depois de tudo isso, irmão, agora você imagina, depois de Deus me tirar das trevas, me transportar para o seu Filho amado, para o mundo do seu Filho amado, para a luz do seu Filho amado, e eu cair no mundo de novo, irmão, o que vai acontecer, irmão? Isso aí é negar a fé. Isso aí, irmão, é você apostatar da sua fé. E isso aí, irmão, você vai perder a sua salvação, irmão. Se você pesquisar a vida de muitos crentes que apostataram da fé, você vai ver, irmão, como é que eles terminaram. Muitos se suicidaram, muitos terminaram em cima de uma cama, muitos morreram em acidentes de carro, não só ele, mas ele e a família toda. Irmão, apostatar da fé, brincar com Deus, irmão, não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira, irmão. Você, irmão, que... E pode acontecer também, nesse período, desse afastamento, você vai chegar no fundo do poço. Eu peguei um Uber, que eu comecei a dar o testemunho da minha vida para ele. Ele escutou tudo o que eu falei. No final, ele falou assim para mim: eu larguei do caminho do Senhor, voltei para o mundo, e eu cheguei, Deus me tirou do fundo do poço. E graças a Deus eu estou recomeçando a minha vida aqui no Uber. Deus, às vezes, ele resgata. Só que é muito mais difícil, irmão, depois que você conheceu a palavra, como eu. Eu conheci a palavra, eu fui liberta, eu fui curada, eu fui salva. Deus me transportou das trevas para a luz do seu Filho amado. Aí eu viro as costas, irmão, para tudo isso e volto para o mundo. Como algumas vezes me bateu uma saudade do meu ex, porque a carne é fraca. E eu pensava nele. Nunca cheguei em pensar em procurá-lo não, porque o Espírito Santo não deixou, né? Mas agora você imagina, irmão, se eu procuro o meu ex, volto para o mundo por causa de saudade, que eu não sinto mais nada com ele. Quando eu orava para Deus me arrancar aquele sentimento do meu coração. Algumas vezes eu chorava pensando nele e eu falava para o Senhor: Senhor, limpa meu coração. E Deus assim faz. E hoje a única coisa que eu faço por ele é orar. Então imagina, irmão, depois de tudo isso que Deus fez por mim,
Eu virar as costas para tudo isso e voltar para a vida do pecado. Paulo diz que o estado da pessoa vai ficar 7 vezes pior. A situação da pessoa, ela vai ficar com uma cerviz endurecida, ela vai ficar com a mente blindada, irmão. Se você antes de se converter, irmão, você tinha uma mente blindada, um coração de pedra, e Deus desblindou a tua mente. Deus tirou a cegueira dos teus olhos. Deus destapou os teus ouvidos. Deus tirou o teu coração de pedra e deu um coração de carne, como está escrito na Bíblia. E te chamou para o reino dele. E agora, irmão, você vai virar as costas e volta para o mundo para praticar o pecado. Irmão, como você imagina, irmão, que vai ficar a tua vida? Imagina no meu caso, que eu estava cheia de demônios. Jesus mesmo disse em sua palavra que quando uma pessoa tem a casa, entrega sua vida para Jesus, né? O espírito maligno sai daquela casa. Tem aquela casa preenchida. Aquela casa preenchida é o quê? É o templo do Espírito Santo. É o nosso corpo. A gente preenche a nossa casa com a palavra. Foi assim que eu fiz. E aí sai um demônio. Quando ela volta para o mundo, vem mais 7, ou seja, a situação dela fica muito pior, irmão. Por isso que muita gente aí se mata. E a tua mente, irmão, se ela estava blindada antes com madeira, vamos dizer assim, e Deus arrancou aquela madeira, ela vai ficar blindada com uma chapa de ferro, irmão. Se teu coração era empedrado e Deus arrancou a pedra e deu um coração de carne, o teu coração vai ficar, irmão, chapado, irmão, com o que há de mais duro, o que há de mais duro no mundo, o que deve ser aço, porque é um próprio julgamento de Deus, irmão, que vai fazer isso na sua vida. O próprio Deus, ele manda esse julgamento pra gente. Talvez, irmão, por causa da nossa ingratidão, por causa de nós termos virado as costas para ele vai virar as costas pra gente, irmão. E vai ser muito mais difícil, irmão, você sair das trevas de novo, irmão. Vai ser muito mais difícil, irmão. Procura, irmão, o relato na internet das pessoas, esses grandes homens de Deus, que serviram o nosso Senhor Jesus Cristo e depois viraram as costas. Tem um exemplo que você pode pesquisar, que é de Francis Spira. Ele era um advogado muito famoso, um homem muito inteligente e rico. Naquela época do cristianismo, logo no início ali dos puritanos, ele entregou a vida para Jesus, largou o catolicismo, leu a Bíblia, teve a vida transformada, começou a ensinar o evangelho e logo depois ele, por medo, ele apostatou da fé. Irmão, sabe qual foi o estado dele? Disse que o estado dele, terminal, foi terrível. O homem começou a endoidar, a enlouquecer. O estado dele ficou assim, ele terminou de uma forma muito trágica. É assim, irmão, que vai terminar a sua vida. Você que um dia serviu a Jesus Cristo, assim como eu, ele te tirou das trevas, te salvou, te curou. E você voltar para o mundo, irmão, não tem, irmão. É só a graça de Deus mesmo, irmão. Só a graça de Deus mesmo que vai, irmão, te salvar de novo. E pode isso não acontecer, irmão. Veja os exemplos, é só você pesquisar, irmão. Pesquisa aí, irmão, quantos crentes que apostataram da fé e perderam a salvação. Então, irmão, essa falsa doutrina, essa heresia que esse homem de Deus, que eu sei que ele é um homem de Deus, que é uma corrente que a presbiteriana e a batista segue, de que crente não perde a salvação. Isso é uma mentira, irmão, de Satanás. Não tem isso na Bíblia, irmão, em nome do Senhor Jesus. É por isso que você precisa ler a Bíblia, irmão. Irmão, eu digo uma coisa, irmão, não adianta você frequentar a igreja, irmão, e você não ler a palavra. E outra coisa, irmão, que eu vou falar para você que é muito importante. Você acha que eu encontrei força para não voltar para o mundo, para o meu ex-namorado, quando me batia saudades? Aonde? É na palavra, irmão. É como Paulo disse, é a palavra que vai transformar a nossa mente. Assim como a gente lê a palavra, Deus fala conosco. E a gente depois, a gente ora para Deus, falando com Deus. Igual esse homem ensina aqui. Você não tem como ser uma pessoa piedosa, irmão, com Deus, se você não conhecer a palavra dele. Porque é através da palavra dele que ele fala com a gente. E não tem como você ser uma pessoa piedosa, irmão, se você for um ignorante na palavra de Deus. Veja bem, depois que eu me converti,
Meu irmão também entregou a vida para Jesus, vivia no vício, como um mendigo, já estava parecendo aquele gadareno, aquele demoniado gadareno, barbado, passava 4, 5 dias na rua. Entregou a vida para Jesus, foi para uma igreja. E eu falei, irmão, o que você precisa fazer? Mandava os ensinos para ele, ele nem abria. Irmão, você precisa, irmão, se fortalecer na palavra. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente nasceu de novo, irmão. A palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Então, se você é um bebê, é como se a gente tivesse nascido de novo. A gente precisa primeiro do leite da palavra. Depois a gente vai tomando mingau. Aí a gente vai comendo arroz com carne e legumes. E aí a gente vai se fortalecendo. Entende? E não é, irmão, que crente não possa ser que caia. Sim, irmão, crente cai. Mas viver do pecado costumais, dizendo que não perde a salvação, irmão, isso é, irmão, uma mentira de Satanás. Porque Satanás, desde o início que ele mente, ele é um mentiroso e pai da mentira, irmão. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, irmão, não caia nessa mentira, irmão. Crente não vive no pecado. Deus nos chamou para sermos santos. Ele, antes da fundação do mundo, ele tinha um povo escolhido por ele, o qual ele chamou, predestinou e chamou para ser santo e irrepreensível. E você, irmão, você, para ser cada dia mais a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa se fortalecer nele e na palavra dele. Sem isso, irmão, dificilmente você vai conseguir viver uma vida em santidade. Você vai sucumbir, irmão, porque o diabo, nosso inimigo, ele anda ao derredor, rungindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele não quer, irmão, tragar, não é essas pessoas aí que estão na igreja, que não lê a palavra e nem meditam na palavra de Deus e nem oram. Ele quer tragar aqueles que estão lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e orando. Duas coisas que o diabo, irmão, não quer que você faça de jeito nenhum. É orar e meditar na palavra, ruminar na palavra. Isso ele não quer que você faça, irmão, de jeito nenhum. Todas as armas da palavra de Deus são poderosas e nós devemos nos vestir porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Então nós precisamos colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, calçar os sapatos do evangelho da paz, orar todos os dias, jejuar, a espada do Espírito Santo, irmão, que é a palavra de Deus. Então, irmão, oração, jejum e a espada do Espírito Santo, irmão, que é a palavra de Deus. Irmão, o diabo não tem como resistir, irmão. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, irmão. E você armado com essa espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Eu te digo uma coisa, irmão. Como comida você pode ficar, irmão. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E também diz que é essa água que vai matar a nossa sede. Só que sem comida você pode ficar 40 dias. Mas sem água você só pode ficar 3 dias. No terceiro dia, você sem beber água, você começa a cair. Sua vista começa a cambalear, sua vista começa a tremer. Então assim, irmão, é a palavra de Deus. Você só vai, irmão, conseguir andar na fé, firme e forte, andar na fé e não por vista, se você, irmão, realmente se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Irmão, você não pode ficar 3 dias, irmão, sem a palavra de Deus, de jeito nenhum, irmão. Veja, meu irmão caiu, voltou para o mundo. Minha sobrinha, que também entregou a vida para Jesus, já estava no grupo de louvores da igreja. Eu falei para ela, você precisa ler a palavra, você precisa ler a palavra, ler a palavra. Não. Ela ia lá, escutava só a pregação do pastor. Ninguém sabe o que esse pastor pregava, porque os pastores de hoje em dia só querem pregar sobre o amor de Deus, não fala sobre a justiça de Deus, não fala sobre a ira de Deus, né? E minha sobrinha, infelizmente, caiu no mundo de novo, no mundo das drogas, e só Deus mesmo na vida deles. E eu estou orando pela vida deles, e Deus é quem sabe o que vai fazer com a vida da minha família.
Porque a minha família, só a misericórdia de Deus mesmo, irmão. Só a misericórdia de Deus. Você que está escutando esse vídeo, se você for um homem de Deus aí, um homem de fé, eu peço oração pela vida da minha família. Porque é só a misericórdia de Deus mesmo, irmão, na vida da minha família. Então, irmão, fica esse testemunho meu aí. Para você, irmão, não se deixe enganar, irmão. Porque nós, crentes, nós seremos mais cobrados do que os ímpios. Uma vez que a gente conhece a palavra, irmão. Uma vez que Deus nos chamou uma vez que Deus nos ungiu, uma vez que Deus nos deu o sangue do Cordeiro Imaculado para nos remir, nos limpar, nos purificar, e a gente volta para o pecado e vira as costas para Ele, irmão. Irmão, não queira, irmão, cair nas mãos de um Deus vivo e irado, irmão. Porque quando você vira as costas para Deus, irmão, depois de tudo que Ele fez por você, irmão, tua vida vai ser destruída, tua família vai ser destruída, irmão. Veja o que Deus fez, meu irmão, com o seu próprio povo. Você que é um crente que lê a Bíblia, você sabe o que Deus fez com o seu próprio povo escolhido, o povo de Israel, quando virava as costas para Ele. Irmão, você sabe. E você que não sabe, você que não lê a Bíblia, que nunca entregou sua vida para Jesus, andar com Deus, irmão, é o que há de melhor nessa vida, o que há de melhor no mundo. Eu digo que se for para eu voltar no mundo, que Deus me leve. Ele faz isso, Ele faz mesmo, porque Ele está me escutando aqui o que eu estou falando. Então, irmão, e você aí está nas trevas, eu digo uma coisa para você. Deus, Ele quer você do jeito que você está aí. Prostituta, se prostituindo, usando drogas, na fornicação, no pecado, na mentira, roubando, matando, estuprando crianças. Deus, Ele te aceita do jeito que você é. Ele não vai te julgar. Ele vai ser como aquele pai que diz da Bíblia, da história do filho pródigo. Você vai vir, ele vai te encontrar na metade do caminho, vai abrir os braços para você e vai dizer: venha, venha meu filho. Esse meu filho, não foi o caso, né? Porque esse filho estava morto e voltou. Ele tinha saído da casa do pai. Mas ele vai te chamar, irmão. Ele te chama, ele bota um anel no teu dedo, ele vai matar um carneiro, vai dar uma festa, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Ele vai te dar um lugar à mesa, ele vai te chamar do meu filho. Você vai passar a ser filho de Deus e co-herdeiro em Jesus Cristo. A Bíblia diz que você vai ser a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. E Deus, Ele te dá um lugar à mesa dele. Você tem como o filho mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou todo o seu sangue na cruz para te salvar, para te perdoar, para te limpar, para te justificar. E você vai fazer parte da família do Senhor. Vai sentar à mesa. E Deus vai falar para você: seja bem-vindo, meu filho, porque você vai passar. Você deixa de ser filho de Satanás, porque aquele que peca e vive no pecado tem por pai Satanás, porque desde o início que ele peca, e passa a ser filho de Deus. E filho do rei. Imagina, você passa a ser filho do rei, do general, do dono do mundo, do criador do universo, irmão. Tem privilégio maior, irmão, do que esse, meu Deus do céu. Aí ele diz: venha, meu filho, ele vai te aceitar do jeito que você vier. Mas ele não diz: fica assim, do jeito que você entrou aqui. Não. Você vai se arrepender, porque Deus conhece o nosso coração. Você vai nascer de novo. Você vai ser uma nova criatura. Você vai ter uma comunhão com o Pai. Você vai chamá-lo de Pai. Você vai se alimentar da palavra dele, porque aí ele vai falar com você. E você vai orar para ele e ele vai te escutar. E todas as promessas que tem na Bíblia, quando você orar, e se for da vontade dele, ele vai oferecer a você. Ele vai te dar. É assim. E uma vez você dentro dessa família, você tem por advogado o seu irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, o nosso fiador, o nosso sumo sacerdote. E ele disse: aqueles que o Pai me deu, eu não os deixarei ir, eu não os perderei e eu nunca os deixarei. Mas veja bem, por quê? Porque ele vai interceder por nós. Quando a gente cair no pecado, se, não é sempre não, é quando, entendeu? Não é pra gente viver no pecado, irmão, é se a gente cair. Deus vai ficar irado com a gente. Vai, como um pai fica irado quando o filho
erra dentro de casa, peca dentro de casa. Hoje eu fiquei chateada com a minha filha, já perdoei ela. Deus, ele vai ficar irado com a gente sim, quando a gente peca, porque ele não gosta de pecado. Mas ele tem lá, ele vai chegar lá, vai falar: pai, eles já estão justificados por mim. Eu já derramei meu sangue por eles. Perdoa eles, pai, porque ele não sabe o que faz. É o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele vai lutar por a gente sempre. Entendeu? É assim, irmão, a vida com Deus. Não é maravilhoso, irmão, servir a Deus? Juntar-se à família de Deus? Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que além de já ter morrido por nós, ter dado o seu sangue por nós, ter destronado Satanás e seus demônios na cruz, quando ele diz tetelestai, ele ainda, irmão, intercede por a gente junto a Deus quando a gente erra, quando a gente cai no pecado. Ele é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, o nosso fiel fiador. Não é, irmão, maravilhoso, irmão, viver debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo? É maravilhoso, irmão. Irmão, eu digo para você, não existe um caminho melhor do que esse na vida, irmão. Irmão, se você quiser fazer parte da família do Senhor e você não vê arrependimento no seu coração, veja bem, você precisa se arrepender. Não é fazer igual a Judas, ter a mente, ficar com dor na consciência, não. Se sentir encorajado a pedir perdão a Deus, é verdadeiramente se arrepender, porque Deus conhece o nosso coração. Não é ficar com a consciência pesada não, irmão, igual fez Judas Iscariotes, depois que vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. Ele foi para um terreno, chorou, mas não se arrependeu. Ele ficou com a consciência tão pesada que ele se enforcou e as tripas dele, os órgãos lá interiores dele ficaram lá espalhados num terreno lá. Esse terreno tem um nome lá em Israel até hoje, é um terreno abandonado e nem erva cresce lá, é um lugar seco, irmão. Não é para você fazer isso não, irmão, com a sua vida. Você pecou, irmão? Pode ser o pecado mais cabeludo, irmão, do mundo. A única coisa que Deus quer é que você confesse esse pecado. Ele já sabe, mas Ele quer que você confesse, se arrependa verdadeiramente e passe a fazer parte do reino dele. E saia das trevas, irmão. Porque, irmão, você ser escravo de Satanás, irmão, e morrer escravo de Satanás, irmão, você vai viver na escravidão do inferno, irmão, pro resto da sua vida. Você vai para um lugar que Deus fez. A Bíblia diz que Deus fez para Satanás e seus demônios. Você vai morar num lugar pelo resto da tua vida, juntamente com Satanás e seus demônios, e foram eles próprios que te escravizaram aqui na terra a tua vida toda. Não morra, irmão, em nome do Senhor Jesus, escravo de Satanás. A Bíblia diz para você clamar o sangue de Jesus e ser liberto, porque ele já fez tudo o que tinha para ser feito na cruz. Então, irmão, clame o nome poderoso do nosso Senhor Jesus, o sangue de Jesus que tem poder, e seja salvo, liberto e curado, para a honra e glória do Senhor Jesus, do nome do Senhor Jesus, porque tudo é para Ele, porque tudo é por Ele, para Ele e dele. Amém, graças a Deus.